E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, no milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então, eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. Meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher. Pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros, relataram
terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe. E assim, a Matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Bebia num pega bêbado, e ele me falou que havia uma velha que morava depois do sítio da pedra e que mexe com plantas e cura doenças. O nome dela era Dona Benedita, e que lá eu poderia achar um remédio para a doença da minha mãe, mas que eu fosse com pressa, pois ficou sabendo que ela só estaria por mais 3 dias. E hoje era o seu 2º dia, e que depois de amanhã ela iria embora. E como só tinha eu de homem entre os 3 filhos, já que o meu pai nos abandonou quando soube que a minha mãe estava grávida de um tarado que tirou proveito dela enquanto ela dormia em casa sozinha, o meu pai se sentiu traído e ficou com mais fúria quando ela disse que o bebê não tem culpa. E minha mãe teve que cuidar de tudo e de todos nós com os nossos avós. Eu tinha que ir atrás dessa velha. O velhinho me passou informações do caminho que era muito longe. Então eu voltei para casa e contei para a minha mãe e para as minhas irmãs sobre a velha. A minha mãe ficou com uma cara bastante assustada e falou que sabia quem era essa senhora e que também conhecia o caminho para chegar lá. E foi então que ela me segurou, olhou para mim e começou a falar com uma voz trêmula.
Você não vai pra lá não. Esse caminho tem um amaldiçoado que vive por lá. E falou que a dona Benedita tinha me trazido no carro de boi. Eu perguntei por ela e quando ela havia me trazido. A minha mãe falou que foi ontem de noite e perguntou o que tinha acontecido e eu falei tudo, menos a parte que eu transei com a dona Benedita. A minha mãe e as minhas irmãs ficaram assustadas e agradeceram a Deus, mas mesmo assim eu tomei uma bronca da minha mãe e passei quase 2 meses sem ir trabalhar por causa do corte e também do trauma. Eu não comia direito e tinha medo do escuro. E toda vez que eu dormia, eu tinha pesadelos. E quando eu me recuperei, eu voltei para trabalhar, mas o meu patrão me demitiu. Procurei outro emprego, e como tinha o ensino fundamental completo e já tinha registro na carteira, não demorou muito, eu arrumei outro trabalho na cidade. E nele eu ganhava mais. E lá eu encontrei o amor da minha vida, que vive comigo até hoje. Então, a minha mãe, já recuperada, vendeu a casa e fomos morar na cidade, onde a escola era mais perto de casa e era melhor para as meninas. Hoje em dia, a minha mãe não está mais entre nós e as minhas 2 irmãs se casaram. Uma mora em São Paulo e a outra mora perto de mim. E toda vez que nos juntamos, eu conto as histórias para os meus netos e sobrinhos netos. Bem, essa foi a minha história. Boa noite. Boa noite, Elite Oculta. Estou com 27 anos e há certos dias eu estou sentindo a presença de alguma coisa circundando a mata e quebrando tudo por onde passa atrás da minha casa, que dá em um rio na cidade onde moro, no estado de Santa Catarina. Eu comecei a acompanhar o canal sobre relatos de lobisomens, já que quando eu era criança, por volta de 6 a 8 anos, eu lembro ter tido uma experiência com uma fera que até então estava apagada da minha memória. Eu lembro que estava na casa do meu avô, que sempre me contou histórias de lobisomens e bolas de fogo que rodeavam a mata. O meu avô fugiu do Rio Grande do Sul após matar uma pessoa em legítima defesa. Ele sempre foi uma pessoa com olhar sincero e com presença muito forte em suas palavras e relatos, relatando até mesmo encontros com lobisomens quando era jovem, e quando ele morava no campo com os meus bisavós. Certo dia, estava na casa dele, que era de madeira, e lembro ter acordado de madrugada com barulhos no estábulo, onde o meu avô deixava o cavalo que ele usava para trabalhar. O estábulo ficava do lado de fora, a poucos metros da parede do quarto. Eu dormia com eles naquela época, e naquele dia estava dormindo nos pés da cama, e então decidi espiar por uma das frestas da casa o que estava acontecendo no estábulo. A casa era alta, de chão, e o meu avô guardava a sua carroça embaixo da casa, e a visão da fresta dava certinho onde o cavalo ficava para descansar durante o dia. E durante a noite, era iluminada pela luz de um poste, logo à frente, a uns 2 metros. Levantei sem que eles percebessem e me deitei no chão da casa para olhar por uma das frestas. E foi quando eu observei aquilo. Um animal todo marrom, em pé, com a cara deformada como a de um cachorro, só que mais feio, e com poucos pelos no corpo, com orelhas grandes caídas para a frente, e do tamanho de um cavalo em altura. Estava olhando diretamente para mim, e permanecia imóvel no meio do estábulo. Eu fiquei olhando por 1 minuto para poder ter certeza que não era o cavalo,
e afirmar para o meu avô o que eu estava vendo. E aquele olhando diretamente para mim, e os meus olhos cheios de lágrimas não podiam acreditar no que estava presenciando. Eu comecei a lacrimejar de medo, e quando não podia mais encarar a coisa lá parada, eu tive que limpar os meus olhos. Então voltei a espiar, e aquela fera havia desaparecido. Eu voltei com muito medo para a cama, rastejando e chorando, com medo de acordar os meus avós. Eu tinha a impressão de que aquela coisa agora estava embaixo do porão, logo abaixo de mim, separados apenas pelo assoalho, e percebendo os meus movimentos em cima, como se soubesse o que eu estava fazendo. Eu me lembro de não contar nada a ninguém, pois no outro dia eu acordei com aquela fera nos meus pensamentos e acreditei que fosse um sonho, já que não podia acreditar. Mesmo sentindo o salgado das lágrimas em minha boca e sabendo o quanto eu demorei para pegar no sono novamente. Pois bem, depois de muito tempo fora, eu voltei para minha casa, aonde anda acontecendo coisas estranhas de um tempo para cá. Eu sinto como se alguém me vigiasse, enquanto dou as minhas voltas próximo às margens do rio. E muitos sinais agora estão me direcionando para saber mais sobre as criaturas que vivem nas florestas, como se a antiga maldição estivesse retornando para me atormentar. Eu passei a ver nitidamente entidades em locais assombrados da cidade, como se fossem pessoas, mesmo que logo se despeçam ao ver que estou as observando, sumindo no nada. A mata parece ter um lobisomem lá, conforme os relatos do canal indicam. Tudo muito recente ainda, coisa de um mês. Então acordei ontem cedo e choveu muito por aqui. E foi então que tirei a foto de alguns rastros que encontrei próximo ao rio. E ao ver o vídeo hoje do lobisomem do Haiti, eu vi um conto onde os sacis ajudam e livram um homem de um lobisomem que o perseguia. Perto do rio tem um bambuzal e eu pego alguns bambus para marcar as áreas onde eu planto as minhas árvores. E o engraçado é que eles estavam verdes, e quando os peguei, agora com o passar do tempo, eles estão com furos estranhos, como se fossem tocas de algum inseto grande. E isso só me encorajou a relatar minha hipótese de ser observado pelas entidades que regem na escuridão da mata. Curupira, lobisomem e o saci que de alguma forma está me protegendo. E também protegendo as minhas árvores da fera. Bem, seguem as fotos dos rastros. Se cuidem. Boa noite. Olá, Fael, e olá a todos do Elite Oculta. Eu me chamo Caio e sou de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou muito fã do seu canal e do seu trabalho. E já agradeço desde o começo por ler o meu relato e digo que os nomes já estão mudados. Bom, Fael, o meu relato aconteceu na cidade de Bede-Bacite, próximo a São José do Rio Preto. Era a época de quaresma de 2012 e eu tinha apenas 19 anos. Hoje eu já estou com 28. Em 2012, eu fui morar um tempo no sítio dos meus tios, porque eu gostava muito de lá. Eu fui no começo de janeiro e na primeira semana foi tudo tranquilo. Até que em uma noite de lua cheia, eu escutei os animais meio agitados no pasto, mas nem dei bola. E foi numa noite de lua cheia de quaresma, em época de carnaval, que o pior aconteceu. Eu e minhas primas e primos fomos para uma cidade vizinha curtir o carnaval sem nada de anormal.
e ficamos ali na praça, curtindo e se divertindo. Mas quando foi por volta de 22h30, eu comecei a sentir uma agonia que eu nunca havia sentido antes. Então eu chamei as minhas primas para irmos embora, e elas me perguntou por que eu queria tanto ir embora para casa. Então eu disse que eu não sabia explicar, mas estava com um mau pressentimento. Tentei ficar mais um pouco na festa. Aí então, as minhas primas me chamou para irmos para casa, e isso por volta de 00:30. E no caminho de volta, eu comecei a tremer dos pés à cabeça, e aquela sensação ruim aumentando cada vez mais. E continuamos pelas ruas de terra e desertas, até que chegamos em casa, e eu logo fui tomar um banho para ver se eu melhorava. Fui pegar a toalha no varal, e logo comecei a sentir um cheiro podre vindo de fora da casa. Voltei para o banheiro e fui tentar olhar pela janela de onde vinham os barulhos e o cheiro. Até que uma mão, ou pata, sei lá, bateu com uma força na janela do banheiro, deixando uma pegada com sangue no vidro. Eu saí rápido do banheiro, chamei as minhas primas para verem a marca no vidro. E nisso, ouvimos um uivo muito alto perto do curral. Então fomos acordar o meu tio e falei o que estava ocorrendo. E nisso ele ficou muito nervoso e incomodado e foi até o porão da casa e voltou com 4 espingardas. Ele me deu uma e cada uma para as minhas outras 2 primas. E assim fomos nós 4 para o curral. Chegando próximo à porteira do curral, eu vi uma silhueta preta passando pelo meu lado e um cheiro pútrido começou novamente. E foi então que eu falei: "Tio, tem alguma coisa no mato, mas fique esperto." Entramos no curral e vimos os animais agitados e ficamos de tocaia. E foi então que eu vi a coisa mais horrível da minha vida. Na hora eu pensei que era um pastor alemão gigante, mas quando comecei a sentir o cheiro podre novamente e olhei diretamente no olho da criatura, eu só escutei o meu tio falando para correr que aquilo era um lobisomem. Eu no susto atirei na direção da coisa e a fera correu para o mato. E foi nesse momento que a gente correu para dentro de casa e trancamos tudo. Depois disso, no dia seguinte, eu voltei para Jundiaí, voltei para a minha casa. E nunca mais fui para Rio Preto, e nem para a cidade de Bege Bacite. Eu nunca mais voltei para lá. Os meus tios moram lá até hoje. Só que eu nunca mais voltei para lá e nunca mais quero sair em noite de quaresma. Obrigado, Fael, por ler o meu relato e boa noite. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Maurício, tenho 23 anos e moro em Pernambuco. O que vou relatar aqui foi uma coisa horrível e assustadora que ocorreu comigo, e eu nunca mais vou me esquecer. Bem, vamos ao relato. Eu confesso que sou uma pessoa tímida, e sempre tive vergonha de mim porque me achava feio, e ver os meus amigos tudo namorando e eu segurando vela me deixava bem deprimido. Eu sempre fui mole e nunca tive coragem para me declarar a uma mulher. E era isso o que eu mais queria na vida, era ter uma namorada. Mas como mencionei, eu me achava feio demais para ter uma namorada. Certo dia, em um final de semana, eu saí para tomar uma cerveja sozinho em um bar meio isolado da cidade.
E quando eu cheguei no bar, eu pedi uma cerveja artesanal que só tem aqui em Pernambuco. Me sentei à mesa lá fora, pois estava muito calor, e comecei a beber. Naquele lugar só havia o bar de estabelecimento. Era um ponto afastado da cidade, onde só havia mato e a estradinha de terra. Porém, naquela rota, passava muitos viajantes e comerciantes que quase sempre estavam exaustos de cansados ou com muita sede. Então, aquele bar era o ponto ideal para se acomodar, tomar uma gelada e comer uns tira-gosto. Fiquei ali fora bebendo e admirando a paisagem, e as horas foram se passando. Então, eu pedi ao dono do bar que me trouxesse outra cerveja. Me lembro que havia poucas pessoas ali. Era somente o dono do bar que conversava com um cliente próximo ao balcão, e eu ali fora me refrescando com uma gelada. Alguns minutos se passaram e logo chegou uma mulher muito bonita. Ela era linda demais, e logo de cara eu fiquei encantado com ela. Ela sentou-se sozinha em uma mesa próximo à minha, e eu, muito tímido, fiquei a olhando de canto. Bem, me deu muita vontade de chamá-la para vir à minha mesa, para me fazer companhia. Porém, eu não tinha coragem suficiente a esse ponto. E foi quando ela olhou para mim da outra mesa. Ela também tomava uma cerveja e deu um sorriso de canto para mim. E eu virei a cara de vergonha. Então ela se levantou e veio até mim. Perguntou se podia se sentar. Eu, ainda abismado, disse que sim. Então ela se sentou e ficou puxando conversa. Ela se apresentou como Samara e disse que tinha 30 anos e que estava à procura de um namorado. E em seguida perguntou se eu não queria ser o seu namorado. Aí eu falei: "Nossa, mas tão rápido assim? A gente mal se conhece." Ela então disse que se apaixona muito rápido, ainda mais por alguém tão bonito como eu. Bem, eu disse a ela que sim, que eu queria namorá-la, mas agora seria bom se nós se conhecêssemos um pouco mais. Então, ficamos ali tomando algumas cervejas e conversando. O dono do bar, o seu Tião, costumava ser muito carismático comigo, sempre que eu ia em seu estabelecimento. Mas assim que a Samara se sentou à mesa comigo, ele começou a me olhar estranho e fechou a cara. Tudo bem, eu achei que ele deveria estar com ciúmes, pois a Samara era uma loira muito bonita. Era por volta de 17 horas. Então a Samara se levantou e foi ao banheiro. O seu Tião aproveitou a ausência da moça para vir falar comigo. Ele me mandou tomar cuidado, pois aquela moça queria se aproveitar de mim. Então eu perguntei a ele: "Como assim, seu Tião? Como assim se aproveitar?" "Olha, essa moça é uma pistoleira desavergonhada, homem. Os planos que você tem pra ela são os mesmos que ela tem pra você." Perguntei ao Tião que planos eram esses que nós tínhamos um para o outro, pois ele estava sabendo demais. Então ele disse: "Você tem plano de comer essa rapariga, mas é ela que vai te comer, homem. Acorda pra vida, miserável. Essa moça vira bicho e tá te atraindo pra uma armadilha, cabra." Agora eu já estava entendendo tudo. Disse ao Tião que ele era um cabra velho safado, que tava com ciúmes porque uma mulher tão bonita estava interessada por mim, e que ele
tinha que procurar uma véia para ele e não ficar de olho na mulher dos outros. O Tião ficou enfurecido e disse: "Que sujeito atrevido é tu, hein, cabra safado? Vê lá se alguma mulher vai te querer, homem. Tu é mais feio que o chupa-cabra. A mulher pra querer ficar com tu tem que ter a maluca das ideias. Cê é um cabra tão feio que quando você nasceu, a sua mãe te dava comida era no estilingue, seu safado." Eu e o Tião começamos a discutir, mas logo a Samara chegou e ele se afastou. Ela fez uma cara de brava para ele e perguntou quanto ficou a conta das cervejas. Pro meu espanto, ele disse que não era nada. Então a Samara me chamou, eu a coloquei na garupa da bicicleta e fomos embora daquele lugar. Paramos um pouco à frente para descansarmos. Então aproveitamos a sombra de um pé de jequitibá e lá ficamos conversando até tarde. Perguntei a ela se não podíamos ir para a sua casa, pois eu morava com a minha mãe. Então não ficaríamos muito à vontade lá em casa. Mas em outra ocasião, eu a levaria para conhecer a minha família. Então ela disse que tudo bem, que como ela morava sozinha, iria me levar para a sua casa, e lá ficaríamos bem à vontade. Então seguimos rumo à casa dela. Saímos do mato, entramos numa estrada de terra, andamos por mais meia hora, a pé de mãos dadas, e daí entramos em uma trilha que só tinha mato fechado ao redor. Eu perguntei à moça aonde ela estava me levando, pois eu achei que íamos para a casa dela. Então ela disse: "Mudança de planos, lindo, mas fique calmo que é surpresa. Tem uma casinha abandonada ali perto e a gente vai ficar a sós." Eu olhava a hora no meu celular e já eram 8 horas da noite. E foi quando, depois de andar mais 20 minutos, chegamos em uma casinha abandonada que ficava um pouco depois da trilha. Entramos na casinha e fomos para o quartinho. E lá tinha um colchão velho. Ela me perguntou se eu tinha camisinha, e eu falei que não, pois nunca imaginei que usaria isso um dia. Então ela disse que assim era bem melhor, pois ficaria mais emocionante. Eu estava muito empolgado e nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Deitamos no colchão e começamos as loucuras. Ela parecia ser bem experiente no que fazia. Transamos loucamente e após terminarmos o primeiro round, eu fiquei ali observando a sua beleza. Mas logo me veio um pensamento à mente, que aquilo não estava certo. Eu era muito feio para ficar com uma mulher tão linda como aquela. E foi aí que comecei a achar aquilo tudo muito estranho. Então eu logo disse a ela que eu não tinha dinheiro para pagar por aquela noite de prazer. E que se por acaso estivesse comigo por interesse, que podia tirar o cavalinho da chuva, pois eu era pobre. Samara começou a rir e disse que eu era um fofo, e podia ficar tranquilo, pois ela não me faria sofrer muito. Achei que era alguma piada de duplo sentido dela. Então ela logo disse que precisava fazer xixi, e que era para mim a esperar ali no colchão que ela logo voltava. Falei que tudo bem, que a esperava sim. Então ela foi até o mato que ficava atrás da casinha. Mas de repente começo a escutar uns estalos estranhos, como se fossem de ossos se partindo, misturados com gemidos. Então me levanto
e pela janela eu coloco só a cabeça para olhar o que eram aqueles barulhos estranhos. E quando olhei, eu senti um arrepio forte e um medo tremendo tomar conta de mim. Encostada na parede do lado de fora da casinha, próximo ao quarto onde eu estava, aquela mulher bonita que eu conheci no bar, agora se transformava em outra coisa. Os seus olhos brilhavam como os olhos de um lagarto, e ela colocava a língua para fora, e a sua língua parecia a língua de uma cobra, de tão grande que era. A sua boca se rasgava de canto a canto do rosto, e as suas orelhas caíram, tomando a forma de 2 buracos. A sua pele estava em um tom verde, como se tivesse escamas que brilhavam. Eu fui andando para trás devagarinho até a sala daquela casinha. Então abri a janela e saí correndo só de cueca. Eu rezava e pedia proteção a Deus. Mas de repente eu escuto um grito, como se fosse um chiado, e seguido de um barulho de chocalho, como as cobras cascavéis fazem. Olhei para trás e não via nada, mas escutava o mato se mexendo à minha volta. Então continuei correndo o mais depressa que eu pude. Eu corria por uma trilha dentro da mata, e logo um pouco mais atrás de mim, saiu uma cobra gigantesca. Aquilo deveria ter de 4 para 5 metros de comprimento. E para minha surpresa, aquela coisa não era totalmente uma cobra, pois no corpo daquele réptil asqueroso tinha características da Samara, como cabelos, seios e braços. Porém, da cintura para baixo, aquela coisa era totalmente uma serpente. A coisa vinha rastejando atrás de mim, e com aquela voz horrível que fazia o som de um grunhido e também aquele som de chocalho. Eu, correndo desesperado, continuava rezando muito, e foi aí que eu tropecei e caí. A criatura vinha rastejando atrás de mim, e quando eu olhei a distância que ela vinha, era mais ou menos uns 6 metros. A coisa era tão rápida que logo me alcançaria em questão de segundos. Mas eu mesmo que mancando, consegui correr. Cortei o mato fechado, me furei de espinhos, e logo que eu vi um rio, eu pulei e o atravessei. E já do outro lado da margem, eu continuei a correr. A criatura atravessou o rio muito rápido, e quando chegou do outro lado da margem, onde eu estava segundos atrás, a coisa gritava com aquela voz distorcida e assustadora, e gritava palavras ameaçadoras contra mim. Eu estava exausto, mas corri muito, até que saí na estrada de terra, e lá tinha algumas casinhas, umas habitadas e outras não. Cheguei em uma delas e bati a porta pedindo por ajuda. Um casal de idosos abriu a porta para mim, e eu entrei chorando e desesperado. Eles me viram naquele estado e mandaram eu me sentar no sofá e contar o que estava acontecendo. Então contei a eles que tinha um bicho atrás de mim. Então o senhor olhou pela fresta na janela e pôde ver um vulto de uma enorme serpente rastejando dentre o mato e a estradinha. A senhora me deu uma bermuda do seu marido para que eu vestisse, e também uma garapa de cana. E foi aí que eu fui me acalmando. E foi quando o senhor disse que aquela era uma sucuri das grandes,
Então eu contei a ele que não era uma sucuri, e sim uma mulher que virava cobra. Contei a ele todo o ocorrido e eles acreditaram em mim. A senhora disse que eu poderia dormir lá aquela noite, e no outro dia cedo o seu marido me levaria para casa. E eles também me aconselharam a nunca confiar nesse tipo de mulher, que já quer namorar no primeiro encontro. E o que eu vi foi um tipo de mulher que vira bicho, e que se eu não tivesse agido rápido, eu viraria a sua refeição. Pois a mulher cobra arruma arapuca para os homens, para assim poder se alimentar deles. Elas fazem assim como as aranhas viúva negra faz com o seu marido após o acasalamento. E era isso o que essa mulher queria fazer comigo. No outro dia, ele me levou para casa. E quando eu passei pelo bar do Tião, ele me disse que ficou preocupado comigo, pois todos os seus clientes do bar que saíram com aquela mulher nunca mais retornaram para o bar. Então, ele teve medo que o mesmo acontecesse comigo. E por isso, ele me deu aquela bronca quando me viu com a loira. Contei toda a história para o Tião e ele acreditou. Tanto que até fechou o bar de vez e vendeu o estabelecimento. Daquele dia em diante, eu nunca mais vi aquela mulher. Porém, vez ou outra, pessoas relatam ver essa sucuri gigante na mata. E dizem que se parece muito com uma mulher. E alguns até arriscam a dizer que essa sucuri conversa com as pessoas do alto de um jequitibá, tentando atraí-los com uma voz sedutora. Mas assim que as pessoas veem que se trata de uma cobra falante, elas logo correm. Bom, eu só sei que eu não sou nenhuma Eva para ser enganado por cobra falante. E o dia que eu me deparar com essa criatura novamente, eu juro que lhe arranco a cabeça no facão. Boa noite. Galera, aqui é o Fael do Elite Oculta. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa criatura que é a mulher cobra. Porém, a pessoa que me mandou o relato, ela me mandou o link da matéria também. Eu vou estar deixando o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Então, vocês clicam aí e assistam a matéria da mulher cobra. O título da matéria é Moradores da pequena cidade afirmam que mulher cobra aparece na região. Então, quem tiver interessado, clique aí no link e dá uma lida na matéria. Boa noite.